O tema da mensagem de hoje é a presença. Gostaria de ler com você um texto da palavra que está lá em João, capítulo 2, a partir do versículo 1. João, capítulo 2, a partir do versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: faça tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Gostaria de ler também com você Lucas capítulo 5, versículo 37 e 38. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá o odre, se derramará, e os odres se estragarão. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Confesso a vocês que quando eu estava estudando essa mensagem, também me veio o texto de Jeremias, onde o Senhor olha para Jeremias e diz assim: Jeremias, desce até a casa do oleiro. E Jeremias tem ali a visão do oleiro trabalhando na roda, fazendo um vaso de barro. E a história conta que Jeremias estava ali olhando aquele oleiro formar aquele vaso, e conta que de repente aquele vaso se quebrou, algo deu errado, algo deu ruim, e ele amassa esse vaso de novo, ou esse barro, e começa a fazer um novo vaso. Quando nós olhamos para a continuidade desse texto, o Senhor olha para o povo de Israel e diz assim: é exatamente isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero reformar, eu quero amassar vocês, eu quero fazer de vocês um novo vaso. Isso me vem à mente, o suportar a presença manifesta do Senhor nas nossas vidas. Quantas coisas têm minado as nossas energias, a unção que Deus tem derramado sobre nós. Já ouvimos falar de brechas, situações em que
que nós causamos, que de fato desagrada o Senhor. Isso vai minando as nossas energias, as nossas forças espirituais. É como se aquilo que tivéssemos recebido se esvaísse durante a nossa semana, durante poucos dias, e nós perdemos a condição de preservar aquilo que o Senhor tem nos dado. Confesso a vocês que quando eu vi essa passagem do odre, o Senhor falou comigo e disse assim, vocês vão precisar se renovar, e assim como eu amasso o barro para fazer um novo vaso, vocês vão ter que se permitir ser formado em vocês novos odres, porque talvez vocês estejam pensando apenas no vinho que um dia vocês receberam e tenham preservado esse vinho, e eu estou disposto a derramar um novo vinho sobre esta igreja, sobre a vida de vocês. E o que me vem à menção é que nós precisamos nos desfazer, deixarmos e abandonarmos o velho odre, porque vinho novo se coloca em odres novos. Mas agora eu quero vir ao texto principal com você. O texto principal fala do primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. E era nítido que havia uma atmosfera diferente. Nós não vemos a mãe de Jesus falar com Jesus em nenhum outro trecho da Bíblia desse jeito. Ela chega para Jesus e diz assim, acabou o vinho, e Jesus responde, mas mulher, o que tenho eu? Ainda não chegou a minha hora. A atmosfera estava preparada, o ambiente estava preparado. Maria, mãe de Jesus, sabia que alguma coisa iria acontecer. Era o primeiro milagre de Jesus. E ela olhou para Jesus e disse assim, Jesus, acabou o vinho. É como se ela dissesse, chegou o grande dia onde você vai começar o seu ministério, onde as pessoas vão perceber você, onde você será notado por algumas evidências que ainda não foram mostradas, pelos sinais e pelos milagres. Acontece que quando nós olhamos para a vida desses noivos, desse novo casal, eles não deixaram para convidar Jesus de última hora. Eles não deixaram para convidar Jesus porque algo tinha dado errado no meio do caminho, porque o vinho tinha acabado, e então por uma emergência ou de forma emergencial, eles não procuraram Jesus. Jesus já estava lá. E o que eu quero que você entenda é que esse convite para que Jesus com os seus discípulos estivessem lá de forma antecipada simbolizava uma aliança. Mostrava para todos aqueles que ali estavam, com quem eles tinham uma aliança, da forma que eles gostariam de viver. Voltando ao tema da mensagem, a presença. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos o Senhor com anseio de compartilhar a sua presença conosco. Foi assim desde o jardim do Éden, na viração do dia, o Senhor aparecia e queria, e estava no jardim, a andar com Adão, a compartilhar um tempo, a compartilhar vida na vida com Adão e Eva. Isso era tão impressionante que em um determinado momento, quando Adão se esconde, ele diz assim, eu ouvi os seus passos e eu sabia que você estava chegando.
E o que eu quero que você entenda é que esse compartilhar a presença sempre foi o anseio do Senhor para com as nossas vidas. Acontece que desde o Éden, se percorrermos toda a Bíblia, nós vemos o Senhor alinhando, trazendo uma solução para que a sua presença fosse compartilhada e o homem se desviando. Nós vemos Moisés olhar para o Senhor e dizer assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. Moisés sabia que o Senhor estava em todos os lugares. Moisés sabia que o Senhor era onipresente, sabia dos atributos de Deus, sabia quem Deus era. Não haveria como andar no deserto sem o Senhor estar no deserto, mas não é disso que Moisés estava falando. Moisés estava falando de andar com o Senhor, porque talvez nós nos acostumamos a estarmos em ambientes onde nós temos a convicção e a certeza que Deus está, mas nós não andamos com o Senhor. E era essa correção, e era isso que Moisés não queria. Porque o que fica claro na mensagem é que por vezes o Senhor decide manifestar a sua glória, o seu poder, em lugares. Moisés já tinha visto isso no monte. Alguns sinais, alguns lugares foram escolhidos para a manifestação da glória do Senhor. Quando o povo do Egito sai e eles fazem um templo, o Senhor dizia assim: agora eu estarei com eles, agora eu vou habitar no meio deles, agora eles vão me render adoração, agora eu vou compartilhar a minha presença. E a pergunta é: quando nós perdemos o interesse por essa presença? Quando que nós olhamos e pensamos que a cerimônia religiosa iria poder ocupar o lugar da presença? E não é à toa que esse texto usa apetrechos usados pelos cerimoniais judaicos. É como se o Senhor dissesse assim: vocês vão conseguir tomar banho, vocês vão conseguir até fazer cerimônias de purificação, mas se vocês não entenderem que eu estou disposto a compartilhar a minha presença, vocês não entenderão, porque o meu desejo é que não falte alegria, o meu desejo é transformar a água em vinho. E a pergunta é: o que tem roubado a sua alegria? Gente, Jesus estava nesse casamento. Não, vocês não entenderam, gente. Jesus estava nesse casamento. Deus entre nós, Emanuel, Deus conosco, foi convidado para este casamento, estava lá em pessoa física. O que tem roubado a sua alegria? Porque deixa eu te falar uma coisa: se a sua prioridade não for chamar Jesus para dentro da sua casa, talvez você vai viver uma vida inteira correndo atrás de uma alegria que nunca virá, correndo atrás de uma satisfação que nunca vai chegar. Eu não sei em que fase da vida você está, mas a pergunta que eu quero fazer a você:
Qual o anseio que você tem em manifestar a presença de Deus? Porque quando nós falamos da presença, eu me lembro dos discípulos de Jesus, esses mesmos discípulos que viram Jesus fazer esse primeiro milagre. E a ideia da galera, Julião, era sair dali caçando confusão, porque a ideia era manifestar a presença, não importa como. Eles se tornaram caçadores, de fato, de ambientes onde eles pudessem manifestar a presença. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós vemos, se não me falha a memória, em Atos, o autor dizer que o Senhor não habita em templos feitos por homens. A Bíblia fala que o véu do templo se rasga de alto a baixo, e não há mais o santíssimo lugar, o santo do santo, onde os sacerdotes entravam para oferecer holocausto. Aquilo se abre, nós nos tornamos a habitação desse Deus. Jesus, depois da crucificação, diz assim: eu preciso ir. Ele diz assim: eu preciso ir, porque se eu não for, Ele não virá. E Ele veio. E Ele veio. Mas deixou de ser, por vezes, o anseio dos nossos corações. Ele veio. Quando você perdeu o interesse pela presença, voltamos ao texto que diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mais grave, o Senhor escolhe lugares para manifestar a sua glória. Não é à toa que o avivamento da Rua Azusa tem nome, o avivamento da Rua Azusa. Se tratava de um monte específico, onde a sarça ardia. O Senhor escolhe ambientes para manifestar a sua glória. Se tratando de ambiente, glória a Deus por isso. Agora, se tratando de mim e de você, que somos habitação do amado Espírito Santo, o porquê não manifestamos a glória do Senhor? O porquê que através de você, pessoas não são curadas, pessoas não são libertas, demônios não são expulsos? Porque era isso que os discípulos caçavam. Era isso que os discípulos de Jesus saíram a executar, a pregar o Evangelho. E a pregação do Evangelho vinha carregadas de sinais e maravilhas. Eu não sei em que fase você está, mas deixa eu te falar uma coisa: você não deveria ter perdido o interesse pela presença. Eu não sei se você já é pai, não sei se você já é avô. Ou eu não sei se você tem 12, 13, 14, 15, 16 anos. Mas a informação que eu tenho para dar para você: essa chama deveria estar acesa dentro do teu coração, a busca pela presença manifesta do Senhor sobre as nossas vidas. E quando nós olhamos essa história, nós vemos dois tipos de pessoas. A história de Jesus em Caná da Galileia, o primeiro milagre. A história conta que havia alguns serviçais ali, e aquela galera
quando Jesus transforma água em vinho, ela diz assim, ó, leve o vinho para ser provado pelo encarregado da festa. E o encarregado da festa precisa avaliar esse vinho antes de ser distribuído. E o encarregado da festa faz uma ótima avaliação do vinho que Jesus transformara. Ele diz assim, ó, todo mundo serve um vinho, o melhor primeiro e depois um vinho inferior, mas você já estava servindo vinho, e acontece que esse vinho que você serve agora é bem superior ao vinho que você iniciou servindo a turma. O que está acontecendo? Porque você fez isso. Acontece que ele não tinha a informação que os servos tinham, que era Jesus que tinha transformado a água em vinho. Acontece que esses servos veem Jesus transformar a água em vinho, serve o vinho para a galera que estava no casamento, mas não desfrutam do vinho que era servido, que foi transformado por Jesus. Nós perdemos o interesse por Jesus servindo. Nós perdemos o interesse por Jesus pela presença trabalhando. E dizemos que estamos fazendo a obra, dizemos que estamos cuidando da vontade de Deus, quando a vontade de Deus não é que você apenas trabalhe. O anseio principal é que você desfrute da presença. Mas quantas vezes nós não trocamos o desfrute da presença pelo trabalho? E quando eu falo isso, seja lá um trabalho na casa do Senhor ou um trabalho lá fora, que você precisa fazer. Para corrigir aquilo que aconteceu no Jardim do Éden. Deus envia Jesus para compartilhar novamente a sua presença conosco. E a pergunta que eu quero fazer a você, se você já levou Jesus para dentro da sua casa. Você já levou Jesus para dentro da sua casa? Você já levou Jesus para dentro da sua casa? E quando eu falo para dentro da sua casa, nós sabemos que o Espírito Santo não habita em ambientes, ele habita em pessoas. Nós somos moradas do Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado. Você chamou Jesus para dentro de você? O Espírito Santo mora aí? Você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem fogo aí, irmão? Sabe por quê? Porque Davi olhou um dia e disse assim: vamos recuperar a arca. Acontece que no meio do caminho a história deu ruim, os bois tropeçam, Uzá tenta segurar a arca e Uzá morre. Acontece que Davi, no meio dessa tragédia, olha e diz assim: vamos levar para a casa de um amigo aqui, vamos levar a arca para a casa de Obed-edom. E a arca simbolizava Não, vou começar tudo de novo, não é possível. Vocês não estão aí. A arca simbolizava a presença. Agora imagine você, Davi batendo palma lá na casa de Obed-edom, ou talvez até Obed-edom estava vendo
viu aquilo que aconteceu com Uzá, porque passava ali perto da casa de Obed-edom. E Davi olha para Obed-edom e diz assim: vamos, a gente vai ter que deixar a arca aí na sua casa. A arca que simboliza a presença do Senhor, a arca que o Senhor nos deu para estar no meio do seu povo, ela vai ter que ficar aí, na sua casa. Rapaz, se eu fosse Obed-edom, talvez eu falava: vou nada, vou deixar esse negócio aqui não, o Uzá acabou de colocar a mão aí e morrer. Ô, Davi, você está de brincadeira comigo? Eu tenho 2 filhos pequenos, vai que um dos meus filhos põe a mão nessa arca aí, eu não quero perder os meus filhos, não. Ô Davi, você tem ideia daquilo que você está me pedindo? Nós acabamos de ver Uzá morrer. E a história conta que veio uma prosperidade tamanha sobre a casa de Obed-edom, que nunca tinha acontecido antes. Esse é o poder da... A presença do Senhor está na tua casa. A presença do Senhor estar na sua casa. Se você cresce mesmo que a presença do Senhor está em você e na sua casa, você trataria a sua mulher como você trata? Você continuaria tratando os seus filhos da mesma forma? O seu modelo de negócio seria o mesmo se você cresce mesmo que Jesus está, através do Espírito Santo, que Ele é Deus entre nós, lá na sua casa, você continuaria assistindo aquilo que você assiste? Você continuaria tendo as mesmas conversas que você tem através do WhatsApp? Porque nós nos tornamos esse lugar de habitação e da presença do Senhor. Acontece que aquilo que por vezes fazemos não é condizente com a vida de quem carrega a presença. Vocês estão aí? Está dando para entender, Paulinha? Acontece que nós vemos o Senhor fazer o caminho de volta para recuperar o povo ou a humanidade constantemente. Porque na última mensagem nós falamos sobre um dia perigoso nas nossas vidas, o dia que nós nos sentimos confortáveis. Mas eu gostaria que você saísse daqui apenas com uma informação e com um desejo de manifestar a glória do Senhor onde você estiver. Eu gostaria que você saísse daqui com o desejo de impor as mãos sobre os enfermos. Eu gostaria que você saísse daqui se comportando como alguém que de fato carrega a presença do Senhor.
Porque através das instruções que a Bíblia nos entrega, o que por vezes, o que vemos é o Senhor se manifestar, fazer um alinhamento e o povo se desviar. O Senhor se manifestar, fazer um alinhamento e o povo se desviar. Se não formos para a época dos juízes, não era diferente. O Senhor levanta Sansão. Diz assim, com um voto de Nazireu, e havia acordos feitos. E acontece que Sansão resolve quebrar esses acordos, e por conta das quebras de alguém que o Senhor levanta para se tornar um juiz na nação, a nação volta a correr riscos. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos até as pessoas que o Senhor levantou, de forma pontual, cometerem erros e erros gravíssimos. Mas o Senhor trouxe você aqui nessa noite, porque eu quero conversar com você sobre um erro que você talvez possa estar cometendo e nem deu conta, nem percebeu. Você está engajado em um ministério, está engajado em uma comunidade local, mas não percebeu que não tem mais anseio pela presença do Senhor. Talvez você até é um líder de célula e você até espera que a sua célula cresça e se desenvolva. Mas eu já contei esse testemunho. A sua célula precisa ser um lugar de manifestação da glória do Senhor. Eu lembro que quando nós recebemos a notícia que não podíamos engravidar, eu e a Adri, 2 pessoas inférteis, a célula todos os dias, todas as quartas-feiras, colocava a gente no meio da roda e eles diziam: nós não vamos parar de clamar até que o João venha. Acontece que de forma pessoal nós perdemos o interesse pela manifestação da glória do Senhor e perdemos o interesse pela manifestação da glória do Senhor de forma coletiva. Já não nos dói virmos adorar o Senhor sem termos uma adoração genuína, verdadeira, sincera para oferecer. O culto de domingo se tornou uma obrigatoriedade, faz parte do cristianismo. Se culto de domingo dessa forma faz parte do cristianismo, o cristianismo precisa ser revisto por você, porque nós adentramos neste lugar para prestar culto. E nós não prestamos culto por conta daquilo que acontece ou deixa de acontecer conosco. Nós prestamos cultos porque reconhecemos que Ele é Rei, que Ele é Deus, que Ele está acima de todas as coisas, que foi Ele quem nos formou, foi Ele que nos criou e colocou em nós desejo de adorá-lo. Eu gostaria que você se colocasse em pé. E talvez a sua preocupação não seja
estar em ambientes onde Deus está, porque você sabe onde Deus está. De Gênesis a Apocalipse nós vemos o Senhor ansiando em compartilhar a sua presença conosco. E entender isso é deixar de separar aquilo que é santo e profano para você. E entender isso é deixar de separar aí na sua cabeça aquilo que é santo e que é profano, porque para você não deveria existir nada profano. Porque o que você faz, a sua profissão, por onde você passa, com quem você conversa, aquilo que você assiste, os grupos a qual você está inserido, tudo isso é motivo para manifestar a glória de Deus. Acontece que nós temos um grupo lá no WhatsApp que a gente fala, não, esse grupo aqui, não dá para falar de Jesus nesse grupo aqui. Não, amanhã é segunda-feira, eu venho aqui, tomo um fôlego e amanhã é meu dia de negócios, como se o Senhor não precisasse estar com você amanhã. Ou como se Ele não estivesse com você amanhã nos seus dias de negócio. Se a arca que simbolizava a presença do Senhor no meio de Israel trouxe tamanha prosperidade para a casa de Obed-Edom, a pergunta que eu quero fazer a você é: o que você tem feito com a presença? Talvez você adentrou aqui nessa noite dizendo: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero compartilhar a minha vida, eu quero ter essa presença dentro da minha casa, eu quero ter essa presença na minha vida, eu quero andar com Jesus, eu não quero ser um lugar ou ir em um lugar onde eu tenho o privilégio de sentir a presença de Jesus. Eu quero me tornar o lugar que carrega esta presença. Nós não fomos chamados por Deus para sermos um lugar que Deus visita. Nós fomos chamados para carregar a presença. Você foi chamado para carregar a presença. Nós somos chamados para carregar a presença. E eu gostaria que você não abrisse mão disso. Porque o que fica claro é que sair desse lugar da presença manifesta do Senhor é morte. É como se Moisés estivesse dizendo: vou nada, nós vamos morrer no deserto se o Senhor não for conosco. E aquilo que mais me incomoda é saber que você tem o conhecimento, que você carrega a presença do Senhor, que o Espírito Santo está em você, que Ele fala com você, que Ele
tenta se comunicar com você dia após dia, tenta manifestar a presença dele através da tua vida, e nós estamos segurando, freando o Espírito Santo. Nós estamos freando, e por vezes, quando não é um freio apenas de timidez, é um freio que nós colocamos porque resolvemos pecar. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. E ouvimos o Senhor dizer: eu procuro. Faz outra vez. Eu procuro uma igreja, eu procuro pessoas, eu procuro adolescentes, crianças, jovens, onde eu possa manifestar a minha glória, a minha presença. O Senhor está à procura de pessoas para manifestar a presença. E essa presença precisa ser desfrutada por você, porque nunca foi apenas um chamado para carregar a presença. O chamado é desfrutar da presença e manifestar a presença. Nós gostaríamos de orar por você, mas do fundo do meu coração eu gostaria que você tivesse entendido essa mensagem e aquilo que você carrega, para que tudo aquilo que você faz, para que tudo aquilo que você toca, para que as suas conversas, o seu modelo de negócio, a sua vida de fato seja transformada pela presença a qual você carrega. Começa a olhar para o Senhor e dizer: Senhor, termina na minha vida a boa obra que o Senhor começou. Traz de volta. Um dia o Senhor derramou o vinho nesse odre, eu consegui preservar e esse vinho não se perdeu. Mas a informação que o Senhor está entregando para você nessa noite, no nome de Jesus Cristo, é que Ele está querendo derramar um vinho novo sobre a tua vida. E Ele está olhando para você e dizendo: você vai precisar preparar o seu odre, para que você não venha se estragar, para que o vinho que eu vou derramar sobre a sua vida não venha a ser desperdiçado. E talvez você esteja na fase do oleiro, você possa estar olhando e dizendo: Senhor, faz o vaso novo, que o vaso está rachado, está quebrado. Mas o intuito de você estar aqui nessa noite é apenas um. O Senhor quer compartilhar a presença dEle com você, a ponto de você entender o que é a presença manifesta do Senhor sobre a tua vida, e você passar a carregar essa presença por onde você for. Esse é o chamado para o Evangelho. Como eu falava, talvez você adentrou aqui nessa noite dizendo: pastor, eu só quero voltar para Jesus. Eu quero sentir a presença de novo. Eu estou desviado, eu estou voltando, eu estou reorganizando a minha vida com Deus. Nós gostaríamos de orar por você. Eis aqui o altar, vem até aqui. Agora, para você que aqui está, eu gostaria que você reavaliasse o anseio que você tem pela presença do Senhor, se é o mesmo.
E se você precisa de uma oração, eis aqui o altar. Nós também queremos orar por você, mas eu desejo que em nome de Jesus Cristo você não saia daqui com a mesma fome e sede que você entrou neste lugar. Enquanto nós cantamos essa música, eu gostaria que você se achegasse e dissesse: Senhor, reorganiza o que precisa ser reorganizado em mim. Que o meu maior anseio seja carregar a sua presença. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para manifestarmos a sua glória. Nós queremos orar por você. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar. Pai, nós precisamos do Senhor, assim como precisamos do ar que estamos respirando. Precisamos da Tua presença. E muitos de nós não conseguimos acessar a Sua presença. E eu clamo agora para que o Senhor traga cura. É um dia especial para o Senhor trazer cura. Cura sobre a paternidade. Muitas vezes não conseguimos nos aproximar do Senhor, porque a presença paterna para nós significa agressão, significa negligência, abandono. Pai, traga cura sobre a Tua igreja. A Tua palavra diz que pode um pai e uma mãe abandonar, negligenciar o seu filho, mas o Senhor não nos abandona. A Tua presença chega com perdão, com redenção. A Tua presença chega com cura. A Tua presença chega renovando a nossa mente. A Sua presença chega tirando os nossos pés do charco de lama e colocando os nossos pés firmados na rocha. Ah, Pai, nós queremos experimentar a paternidade dos céus. Nós cancelamos agora todo trauma, toda dor. Pai, muitos de nós, muitas pessoas aqui, muitos irmãos viveram um dia de angústia e de dor por conta daquilo que receberam da paternidade dessa terra, ou por aquilo que não receberam da paternidade nessa terra. Então, Senhor, esse é um dia propício para o Senhor trazer cura, para o Senhor trazer um refrigério, para que o Senhor traga a Tua presença, algo jamais experimentado por nós. Nós queremos viver, nós recebemos de forma individual essa palavra, recebemos, Senhor, como igreja. Intensifica a Tua presença no nosso meio, intensifica, Senhor. Pai, a Tua presença nos faz prostrarmos diante do Senhor em rendição, nos faz ter prazer pela santidade mais do que pelo pecado. E é isso que eu clamo a Ti nesta noite, que a Tua presença traga
um prazer pela santidade, pela pureza. Vem, Senhor, tirando tudo aquilo que afasta os teus filhos do Senhor, todo vício, toda falta de caráter. Muitos estão reconhecendo diante do Senhor que não conseguem se aproximar porque sabem quem são. Mas eu clamo pela presença agora, para derramar perdão, para que o Senhor possa, Pai, tirar os teus filhos do charco de lodo, do lamaçal da mentira, do engano, da dissimulação, da manipulação, e coloque, Senhor, os teus filhos sobre a rocha, com os pés firmados sobre a rocha. Pai, que a tua presença venha impactar crianças, jovens, mulheres, os pais desta casa. Eu declaro em nome de Jesus sobre os homens, que eles consigam representar a paternidade dos céus aqui na terra. Pai, não está fácil ser homem na nossa geração. Eu clamo para que o Senhor os capacite, para que o Senhor derrame unção sobre cada homem, sobre cada pai, sobre os jovens que serão pais. Nós já profetizamos a paternidade na vida desses homens, para que não tenham medo de formarem famílias, porque o Senhor está à frente, é o Senhor quem cuida das nossas famílias. Traga coragem dos céus, traga autoridade no nome de Jesus. Senhor, que ao entrarem em casa, esses homens revelem a tua presença, orem, busquem o Senhor, e que sejam a manifestação da tua presença aqui na terra, para as famílias, para a comunidade, para a igreja, no trabalho. Aumenta, Senhor, na nossa mente agora o desejo de nos purificar e nos santificarmos, pois sem isso não poderemos ver ao Senhor. Nos perdoa por negligenciarmos a tua presença, e aumenta, Pai, aumenta, Senhor, intensifica a tua presença. Que as pessoas que não conseguiam te chamar de Pai, consigam nesta noite orarem: Pai, Paizinho querido, Abba Pai, meu Pai amado, o meu bom e bom Pai. Nós cancelamos agora todo sofisma, tudo aquilo que vem na nossa mente, que nos tira o privilégio de nos relacionarmos com a tua presença como um Pai amoroso, como um Pai bondoso. Vem, Senhor, sobre a tua igreja, trazendo cura, restauração. Restaura a mente, restaura o coração, restaura a forma como pensamos, como vemos e como sentimos a tua presença. Restaura-nos, Pai. Restaura, Senhor, a nossa aliança. Restaura, Senhor, aquilo que se perdeu. E aqueles que nunca experimentaram algo profundo, verdadeiro e valioso, continua falando com os teus filhos. Fala na noite, fala em sonhos, fala, Senhor, ao andarem pelas ruas, fala ao coração dos teus filhos como um bom Pai. Nós declaramos sobre a juventude, sobre a infância da nossa igreja, uma paternidade poderosa que blinda, em nome de Jesus. Livra-os de todo mal, que eles tenham prazer em estarem na presença de Deus,
Que eles não se envergonhem do Evangelho e do poder, mas que eles sintam orgulho e prazer em nome de Jesus. Não somos nada sem a Tua presença. E nós renovamos agora, Senhor, o nosso compromisso, a nossa aliança com a Tua presença. Vem, Jesus, sobre o Teu povo, sobre os Teus filhos. Guarda-nos, Pai. Espírito Santo, que o Senhor acompanhe cada um agora de nós. Que as consolações do amado Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que o Senhor te conduza em paz e em segurança. E nele, você é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana. Aleluia. Quem sou eu sem teu amor, Senhor?